Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos iniciar, né? Graças a Deus por você estar aqui nesta noite. Estamos aqui mais uma noite reunidos, diante da graça e da misericórdia de Deus. Alguns irmãos devem chegar ainda, mas nós já vamos iniciar, né? São exatamente 8 horas. Mais um segundo, agora sim, 8 horas. Hoje é o 9º dia. Tá chegando 11 dia, ainda não, né? Vamos orar ao Senhor. Graças a Deus pela persistência dos irmãos. Hoje nós temos um visitante. Ali, ó, um visitante. Não pode deixar ele aqui depois à noite, senão, tadinho, vai passar sede e fome. Vamos orar então ao Senhor, mesmo onde você está, feche os seus olhos. Senhor Deus, diante, ó Pai, da sua presença, nós nos colocamos diante da sua graça superabundante. Fala conosco, ó Pai, nesta noite. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, assim, ó Pai, nós sentimos a tua presença, sentimos, ó Pai, a sua graça sobre nós. Senhor Deus, a tua palavra rema, a palavra revelada, seja derramada sobre as nossas vidas. Abençoa, Pai, aqueles que aqui estão, aqueles que ainda não chegaram, aqueles, ó Deus, que não vão conseguir vir porque estão trabalhando. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, que os seus anjos possam estar derramando, ó Pai, do teu bálsamo, do teu refrigério. Senhor, Pai, nós oramos nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ler ali a confissão de fé. Você já deve ter lido durante o dia, né? Mas vamos ler juntos também a confissão de fé. Eu sou o santuário de Deus. O Espírito Santo habita em mim. O meu espírito, o meu corpo é santo. Portanto, eu rejeito tudo aquilo que traz impureza. Eu sou santo porque Deus, que é santo, habita em mim. O Senhor é a minha santidade. Eu sou tudo aquilo que Deus diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que Ele diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que Ele diz que eu posso. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Graças a Deus por isso. Paz do Senhor, irmã Eliane. Glória a Deus. Está lá no carro? Está nascendo a minha Bíblia ali. Vamos lá então, página 69. Vamos fazer a leitura do livro, né? Graças a Deus por isso. Vão acompanhando aí. O poder de um desejo profundo. Isso aqui é muito importante, irmão, você entender esse desejo profundo. Isso daqui é algo que move o coração de Deus, move a oração. É assim, ó, eu creio que todos aqui têm um desejo no seu coração, ao qual estão participando dessa campanha. E quando nós chegamos diante do Senhor, nós temos que ter esse desejo, como que eu posso dizer, reluzente no nosso coração. Se alguém chegar para você e perguntar assim, irmão, o que você ora a Deus para Deus fazer? Qual que é o seu desejo diante do Senhor? Quem tem um desejo no seu coração, ele já fala, ele já sabe. Tipo assim, ó, irmão, se você fosse pedir algo para Deus, o que você pediria agora, nesse momento? Aí você fica assim, peraí, o que eu vou pedir? Pronto, já não é um desejo profundo no seu coração. Porque quando você almeja algo, tem algo no seu coração, é algo que você está na ponta da língua, está ali no seu dia a dia, está te incomodando toda hora. Esse é o desejo profundo. Tipo, eu queria, estou desempregado e eu preciso arrumar um emprego. Toda hora que você pensa, você está pensando em alguma coisa, em uma estratégia para arrumar um emprego. Então, irmãos, é assim, é aquilo que está no seu coração, aquilo que está reluzente no seu coração, aquilo que está na ponta da língua. E isso faz toda a diferença para a nossa vida, quando nós estamos diante do Senhor. E essa lição nós vamos entender algumas coisas sobre isso.
Vamos ler? O primeiro princípio para a oração respondida é o desejo profundo. Esse desejo que procede do mais profundo do nosso coração normalmente é fruto de uma grande paixão ou de uma grande necessidade. Sonhos e paixões do coração produzem desejos, anseios profundos em nosso coração. Tais anseios, eventualmente, explodem na forma de oração intensas e poderosas. Esse é o motivo pelo qual algumas vezes Deus parece demorar para responder às nossas orações. Já teve uma oração que demorou, irmão, para Deus responder? Parece Daniel, né? 21 dias, pastor, misericórdia. Olha só, quando Deus ele já concede algo para você, porque tem coisas que Deus ele concede assim, né? Você pede, Deus já te concede. Tem coisas que não vem na hora, mas aí o que você faz? Você se apega ao Senhor ainda mais. Você busca ao Senhor ainda mais. Ele quer nos testar para saber até onde iremos com Ele. Onde realmente desejamos aquilo que estamos buscando. Pedidos que são apresentados diante de Deus, mas que são esquecidos dias depois, não serão ouvidos. No entanto, quando realmente queremos algo, não desistiremos. Esse desejo profundo é o poder por detrás de orações intensas e poderosas que prevalecem até que os céus se abram. Isso acontece porque tais desejos profundos produzem pressão espiritual. Todavia, não são apenas os desejos profundos da alma que produzem pressão. As necessidades reais são uma grande fonte de pressão. Quando realmente necessitamos de algo, nossa oração será diferente daquela que fazemos quando não temos nenhuma pressão sobre nós. Tanto a paixão quanto a necessidade produzem uma enorme pressão sobre nós. Você já percebeu que o princípio subjacente de uma oração poderosa é a pressão que a impulsiona? A pressão da necessidade ou da paixão do coração é o segredo de uma oração poderosa. É quando nós chegamos no Senhor, irmão, com aquele desejo, com o desejo realmente no coração. Senhor, eu preciso mudar isso, precisa acontecer isso, ou eu quero muito isso. Entendeu? O que você quer? O Senhor perguntou ao cego de Jericó: que queres que eu te faça? Marcos 10, 51. Se o Senhor perguntar para você agora: que queres que eu te faça? O que você vai dizer ao Senhor? Creio que o Senhor sempre nos faz essa pergunta. O que desejamos que o Senhor faça? Existe um desejo profundo no seu coração? Pare um pouco, avalie quais desejos há no seu coração que o estão movendo. Numa escala de 0 a 10, como você classificaria a intensidade do seu desejo? Onde 0 é uma indiferença e 10 é aquilo sem o qual você se recusa a viver. Infelizmente, na maioria de nós, não existe nenhum desejo assim tão grande. A maioria dos nossos desejos está numa escala intermediária. Queremos muito, mas não tanto assim. Não é tanto assim, né? Pesquisadores de uma universidade americana fizeram uma pesquisa com os cadetes que haviam ingressado em West Point. Eles avaliaram cada cadete numa quantidade enorme de aspectos e depois de alguns anos queriam ver quais deles se tornariam oficiais. O que esses cadetes bem-sucedidos tinham em comum? Eles descobriram que o ponto em comum não foi o talento, habilidades fora do comum, privilégios de família ou classe social, mas foi aquilo que nós chamamos de garra e determinação. E sempre foi assim, para tudo na nossa vida, garra e determinação. Paz do Senhor Jesus. A maioria das pessoas atribui um grande valor ao talento. Mas o que é o talento? Eu tenho uma opinião pessoal, creio que o talento ele é aquilo que mais rapidamente se desenvolve com treino e repetição.
Quem tem talento avança mais rápido, mas não significa que vai mais longe ou vai conseguir chegar ao fim. Para chegar ao fim é preciso garra e determinação. É isso, irmão. É você não desistir, é você ter determinação. Não é isso, vai dar certo, vamos lá. O que faz com que tenhamos determinação e garra? A garra é resultado de um desejo profundo, uma vontade inarredável de realizar algo. É isso que nos leva a perseverar e ter garra para alcançar um objetivo. Determinação é resultado de um desejo profundo, mas o desejo profundo pode ser produzido por algo positivo ou negativo, santo ou pecaminoso. Os pesquisadores descobriram que o fator comum dos cadetes bem-sucedidos era a determinação, fruto de um desejo profundo, mas eles não tinham como saber e nem interessava a eles que desejo era esse. Talvez alguns foram motivados pela inveja, outros pela competição, outros pelo ressentimento e desejo de vingança, outros porque queriam um bom trabalho, outros queriam agradar aos pais, e pode até ser que alguns deles tenham sonhado em ser um herói de guerra, um general vencedor. Simplesmente não há limite para estas fontes de determinação. O que move você, irmão? A sua determinação será proporcional à força do desejo do seu coração. Não podemos ser movidos por coisas da nossa carne, mas precisamos ter no coração um desejo gerado pelo Senhor. Creio que você deseja ser pastor porque quer ser usado por Deus. Você deseja ser instrumento de Deus? Qual o desejo profundo do seu coração? Não quero estimular você a desejar e sonhar com coisas grandes. Fazer coisas grandes ou pequenas não define a obra de Deus. O sonho que vem de Deus é aquele que é impossível. Pode ser pequeno, mas precisa ser impossível para você. Se você não pode produzir fogo, não importa se conseguir um pequeno fogo ou um fogaréu. São impossíveis do mesmo jeito. Se você sonha em fazer apenas o que você mesmo pode fazer, isso não é a obra de Deus. A obra de Deus é aquela que só Deus pode fazer. Você pode converter alguém? Então, isso é a obra de Deus. Você pode curar enfermos? Você pode libertar pessoas de cativeiro? Você pode batizar e encher alguém do Espírito? Essas coisas somente podem ser feitas pelo Senhor. Então, são impossíveis para nós. Quando essas coisas impossíveis para nós acontecem, então estamos fazendo a obra de Deus. Todavia, ainda que essas coisas sejam impossíveis de alguma forma, existe no coração do pastor o desejo de fazer essas coisas. Então nós temos a profissão mais difícil do planeta, mas também a mais extraordinária. A obra será feita por meio de nós, mas não será feita por nós. Aleluia. Tem um desejo profundo. É preciso querer e então pedir a Deus a sequência do pedir e buscar, bater. Fala de um desejo ardente no coração. Somente alguém possuído do desejo profundo e uma necessidade inadiável pode realmente seguir pedindo, depois buscando e batendo a porta. Pedir, buscar e bater nos mostra uma sequência ascendente de intensidade. Primeiro, irmãos, nós pedimos ao Senhor, mas pedir não é a mesma coisa que buscar. Entenda isso. E buscar não é a mesma coisa que bater. Deus somente se deixa achar por aqueles que o buscam de todo o coração. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o coração. Você nunca terá aquilo que não deseja. A primeira condição para a oração nem é a fé, mas um desejo ardente. Um desejo que não encontra obstáculos. Somente aqueles que possuem esse fogo queimando no seu coração estão aptos para receber
de Deus. É preciso ter um desejo que nos faça suspirar. Já aconteceu de você tentar respirar, mas em vez de respirar você suspira? O ar sai meio entrecortado do pulmão? Certamente é algum desejo ainda não realizado no fundo do coração. A alegria de Deus é cumprir o desejo do seu coração. A palavra do Senhor diz isso no Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Muitos pedem e não recebem porque não desejam realmente receber. Quem realmente quer algo não se acomoda. Quando queremos profundamente receber algo, aquilo se torna uma santa obsessão. E não conseguimos falar de outra coisa. Quem tem um desejo profundo não abrirá a mão dele facilmente. E será ainda mais poderoso se a pessoa tiver completa convicção de que é a vontade de Deus atendê-lo. É a vontade de Deus, irmão, atender você. Muitos não são curados porque imaginam que é a vontade de Deus que eles estejam doentes. Apesar de pensarem assim, vão ao médico para se livrarem da vontade de Deus. Assuma aquilo que você quer. Você quer ser curado? A pergunta do Senhor para você é essa: o que quer que eu lhe faça? Aquele que está doente não deveria perguntar se é a vontade de Deus curá-lo. Aquele que está se separando, vendo o seu lar destruído, não deveria perguntar se é a vontade de Deus a restauração do casamento. Alguém que está infeliz sozinho, não tem que perguntar se é a vontade de Deus que ele fique solteiro. Essas coisas você não precisa perguntar. Tem apenas que apresentar a Deus o que você quer receber. O que você quiser profundamente, Deus vai te dar. Bom, Deus é poderoso. É o desejo intenso. Teve uma vez que aqui no meu rosto, aqui assim, saiu uma verruga. E aí, por incrível que pareça, ela foi crescendo, né, amor? Foi aumentando o tamanho. Eu olhei aquela verruga e falei: isso aqui não é do Senhor não, vou repreender isso aqui. E aí, toda vez que eu chegava no espelho assim, eu colocava a mão assim sobre ela e falava assim: olha, eu te repreendo em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu com a verruga? Ela começou a esfarelar e foi sumindo. Chegou uma hora, irmão, sumiu. Não tem mais a verruga aqui. E ela era alta, não era essa manchinha aqui não. Então assim, nós vemos assim, as nossas palavras, o nosso desejo. Isso é só um exemplo bem banal, né? Mas as nossas palavras, os nossos desejos, em relação a todas as coisas, irmãos, tem poder. Tem poder. Aqui fala assim que muitos não são curados porque imaginam que é a vontade de Deus que estejam doentes. Não é essa a vontade de Deus, irmão. Deus é um Deus que traz vida e vida em abundância. Quem veio para matar, roubar e destruir é outro. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos irmãos acompanhando aqui online. Está lá o Cristiano, a irmã Madalena, a irmã Nilza. Graças a Deus pela vida dos irmãos. Tem mais um ali, mas eu não consegui ver quem é não. Onde que eu parei? Meu Deus. É na próxima página já, né? Você nunca terá o que não busca. Achei. A prova do desejo, a gente fica muito tempo de jejum, começa a dar essas falhas, viu, irmão? Não preocupa não, é normal. A prova do desejo é a busca. Qualquer coisa destruída pode ser restaurada. Qualquer coisa fechada pode ser aberta. Qualquer coisa perdida pode ser achada. Mas é necessário haver busca. Buscar nos qualifica para receber a bênção. A necessidade não nos qualifica, mas a busca sim. A necessidade não atrai a Deus, mas a fé de quem busca o honra. Você nunca terá um milagre se você se recusa a buscá-lo. Você nunca terá sucesso profissional a menos que você busca numa santa obsessão. Aquilo que você está buscando mostra o que você terá. Muitos dizem que querem crescer, mas não oram, não meditam na Bíblia, não estudam, não trabalham duro, não têm um discipulador, estão mentindo para si mesmo.
O lugar onde você investe o seu tempo mostra o que você está buscando. 4 horas diante da TV e 5 minutos diante de Deus. Aquilo que você está buscando mostra o que você terá. Uma oração que não resulta em uma busca é um tipo de auto-engano. Zaqueu precisou subir na árvore para ver Jesus. A mulher hemorrágica teve que buscar a cura. O cego Bartimeu teve que clamar em voz alta. Sua busca precisa encontrar uma expressão exterior. Sem essa expressão, a busca é apenas um vago desejo. Dores de parto. Uma ilustração bíblica de um desejo profundo são as dores de parto, mencionadas por Paulo aos Gálatas. Gálatas 4,19. Meus filhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em nós. Paulo já havia agonizado por eles para que tivessem uma experiência de novo nascimento. Mas agora estavam gemendo novamente com dores de parto, para que eles continuassem crescendo em Cristo. Eles haviam nascido no Novo Testamento. Cristo ainda não havia sido formado neles como deveria. Não havia ainda crescido na graça. Em vez de seguirem adiante em Cristo, os Gálatas tinham preferido regredir e colocar sobre a lei. Estavam se colocando sobre a lei. Quando uma mulher está para dar à luz, ela luta e sente dores do parto. Ela geme. A razão por que tão poucas pessoas estão sendo salvas é porque tantas decisões não têm levado a lugar algum. É porque Deus deseja filhos gerados e não simplesmente convencidos. No entanto, sem as dores do parto, não há nascimento de filhos. E é assim, irmão. O irmão que chega de boa, né, na igreja, dificilmente permanece, né? Mas quando você tem uma história com Deus, de persistência, de conversão, quando você tem ali assim um desenrolar de uma história linda, de um milagre de Deus sobre a sua vida, as coisas são diferentes. Há uma persistência, há uma vida diferente. Onde eu parei? Será que você sabe algo sobre gemidos e dores de parto? Não seremos um ministério prevalecente sem o encargo de gerar filhos. Para Deus com dores de parto, hoje vemos muito barulho, mas pouco gemido de oração. Sem os gemidos, não teremos a salvação das multidões. A palavra de Deus não muda. Quando gememos e sentirmos as dores de parto em oração, certamente geraremos filhos em Cristo. Paulo, porém, não teve dores de parto apenas para gerar os Gálatas. Ele continuou gemendo até que aqueles filhos crescessem e tivessem Cristo formado neles. Precisamos gemer pelos novos convertidos para que eles sejam consolidados na fé e cresçam em Cristo. Grande parte do rodízio de membros é consequência da falta de oração e intercessão na igreja. Mas os gemidos em oração também apontam para a nossa identificação quando intercedemos pelos outros. Em algumas ocasiões, tive a experiência de orar por alguém e sentir o mesmo peso que ele estava sentindo. Quando intercedemos, nós tomamos o lugar do outro, por isso podemos também gemer debaixo do jugo e respeito do qual intercedemos. Uma vez que não sabemos orar como convém, o Espírito Santo nos ajuda e então começamos a orar com gemidos inexprimíveis. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Esses são gemidos que não podem ser expressos por meio de palavras articuladas. Nossa maneira comum de comunicação usa palavras articuladas, mas o versículo está falando de orar em línguas. Aqueles gemidos que brotam do nosso interior quando estamos orando são do nosso espírito. Não podem ser expressos por meio da linguagem comum. Os gemidos se referem também ao momento quando agonizamos diante de Deus pela realização da sua vontade.
Gemidos certamente nos falam de desejos profundos. Qual que é o desejo do seu coração? Essa é a pergunta que o Senhor ele nos faz nesta noite. Qual é o desejo do seu coração? De repente você busca um novo emprego, você busca de repente um renovo na sua vida espiritual, um renovo na sua vida familiar, no seu relacionamento. De repente você pede os dons do Senhor. Mas irmãos, é assim, se você não buscar isso incessantemente, intensamente, as coisas não vão acontecer. Por isso a necessidade da oração e a busca incessante por aquilo que queima no nosso coração. Tem que queimar no nosso coração. Eu acho que vocês aqui já desejaram coisas que vocês demoraram para ter, mas que vocês sonhavam com aquilo, não sonhavam com aquilo? E às vezes o único problema é assim, quando a gente recebe aquilo, parece que, mas agora vamos para o próximo, próxima etapa, próxima fase. A gente sempre almeja algo mais, né? Mas entenda uma coisa, esse desejo do nosso coração ele tem que existir. Esse desejo na nossa vida, diante das coisas do Senhor, tem que existir na nossa vida, tem que existir na nossa casa, tem que existir no nosso trabalho. Em todas as coisas que nós queremos que dê certo, nós precisamos que tenha esse suspiro no nosso coração. Então quando fala-se assim, nós temos que orar incessantemente, irmão, é orar incessantemente. Eu lembro da Márcia, ela orando pela mãe dela. A mãe dela está com a gente hoje devido à oração. E a Márcia era assim, posso dar um exemplo? Posso dar um exemplo? Pode. Foi assim, de dia, de tarde, de noite, de madrugada, toda hora. Você via no rosto dela que era aquele desejo de cura, que era aquele desejo de restauração, desejo de que não se fosse tirado do meio, desejo de que não estivesse sofrendo mais, mas não aquela vontade assim de Senhor, recolhe então, não, assim, cura, Senhor. E às vezes assim, irmãos, Deus dá a cura e Deus dá o médico, né? Às vezes Deus ele cura totalmente, às vezes a coisa ali ainda passa alguns problemas. Mas o detalhe é assim, qual é o desejo do seu coração? Porque eu acordava de madrugada com barulho, era a Márcia nos pés da cama de joelho, no chão, deitado, ajoelhado no tapete, foi no tapete que a gente ora, né? Do lado da cama. E a Márcia ali 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, orando, clamando a Deus, buscando a Deus. E eu vejo assim que Deus ele coloca às vezes, irmãos, a necessidade do nosso coração justamente para a gente ter essa intensidade com Ele. Porque eu percebo assim, que o meu amor ela cresceu muito em oração depois disso. Eu percebo que o carinho dela com Deus, pelo agir de Deus, o mover de Deus, apesar de muitas coisas não serem como nós queremos, a gente vê assim que Deus cuidou das coisas. Mas aí qual que é o detalhe? É a intensidade do coração, é o desejo do coração. Mas eu queria tanta cura, daqui a pouco você já esquece, fala com esse mesmo. Não, irmão. Desejo do seu coração. Quando eu comecei a orar para que Deus abençoasse eu para poder ter uma namorada, para poder casar, e essa é a intenção do namoro, né? Eu orava a Deus assim, Senhor, me dá minha remenda. Irmãos, eu vou te falar que eu orava intensamente. Meu pai me falava, né? Assim, esse menino só pensa em namorar, não está prestando atenção mais nas coisas que ele está fazendo em casa. Você já teve esse desejo no seu coração, irmão? É isso. Esse é o que tem que mover, irmão, o seu desejo da sua oração. Eu acho que é o sentimento mais próximo assim, de você querer algo, né? E buscar algo e você desejar do mais profundo da sua alma. Mas aí a palavra nos fala o quê? Que nós temos que pedir, nós temos que buscar, nós temos que bater. E são coisas diferentes, muito diferentes. Vamos cear em nome de Jesus? Porque sem o corpo, sem o sangue de Jesus nós não conseguimos não. Nós não vencemos sem Jesus Cristo de forma alguma.
Aleluia. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Venha até a mesa do Senhor. Sirva-se da mesa do Senhor. Graças a Deus por essa mesa linda. Obrigado, papai e mamãe, por essa mesa, pelo encargo de preparar a ceia todos os dias. Preparar a ceia uma vez por mês, irmão, já é um encargo, já é complicado. Imagina todos os dias, por 21 dias. Então, graças a Deus pela vida de vocês. Em nome de Jesus. Venha com alegria no seu coração. Venha com a certeza que o sangue de Jesus, o corpo de Jesus, ele move ao nosso respeito. E que ao você participar dessa ceia, ao você beber desse suco de uva que é o sangue, representa o sangue de Jesus, e ao você tem o perdão, você tem o Cristo junto de você, dentro de você, e que quando você consumir este pão, que é o corpo de Jesus Cristo, haverá cura dentro de você, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Creia no agir de Deus, no mover de Deus. Eu entreguei para você aquelas fichinhas, para você pôr os desejos do seu coração, das orações, as orações, os propósitos de oração, o nome de 3 pessoas que você gostaria que se convertessem. Irmão, faça isso, coloque lá o nome, se você ainda não o fez, reserve o tempo diante do Senhor, coloque o desejo, aquele que queima no seu coração. Nem que seja uma palavra apenas, mas faça aquilo e ore em cima daquilo, leve aquilo no bolso, se for preciso. Irmão, vocês não fazem ideia como que Deus ele faz as coisas quando a gente se lembra. E Deus ele dá umas estratégias, sabe? Porque eu estava com o pastor assim, vamos sair, depois eu vou contar essa história para você, vai. Segura os elementos à minha altura. Senhor Deus, Senhor assim, ó Pai, nós separamos-nos comum, ó Pai, esses elementos. Rendemos graça, Pai, por este suco, ó Deus, que representa, ó Pai, o sangue de Jesus, por este pão, ó Deus, que é o corpo de Jesus. Senhor, coloca, ó Deus, uma gota do Teu sangue agora aqui, nestes elementos. Pelo poder que há no nome de Jesus, ó Pai, que haja cura, que essa matéria, ó Deus, faça parte, ó Deus, do nosso corpo. Que haja cura, restauração, transformação, ó Deus, que toda mentira do diabo, ó Pai, pela verdade, ó Deus, Senhor, da Tua palavra, venha cair por terra agora. Senhor Pai, nós oramos como igreja, Deus, que ao nós consumirmos esses elementos, que haja um renovo, que haja, Pai, Senhor, as estratégias do Senhor, que haja um alimento para o Espírito Santo de Deus, ó Pai, nos instruir em todas as coisas que vierem à nossa mão. Senhor Pai, eu oro, Pai, ora, Deus, eu te clamo, perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, ó Deus, porque nós somos falhos. Perdão, ó Deus, porque nós pecamos contra Ti, pecamos contra o nosso irmão. Perdão, ó Pai. Derrama, Pai, da Sua graça poderosa, sobreabundante, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, nós intercedemos, ó Pai. Oramos, ó Deus, por este motivo, ó Deus, por esse propósito de oração de cada um dos irmãos. Porque nós sabemos, ó Deus, que sem o corpo, sem o sangue de Jesus, nós não somos capazes. Sem o sangue de Jesus, nós não vencemos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Saiba que você é vencedor por Cristo Jesus. Amém? Puxa o caminho do mal, Senhor. Fica com o mal com nada. Isso. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças e partiu e disse: tomai e comei. Isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Participamos dele todos. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que o venha. Participamos dele. Aleluia. Aleluia. Você está levando o seu cálice, está ungindo a porta da sua casa? Isso aqui já diz muito sobre a oração, sobre a restauração do seu lar. Porque em muita persistência,
vai trazer a graça e a bênção de Deus. Então, quando. Eu queria contar um testemunho. Aleluia. Eu desde sexta-feira estava com uma dor do lado, muito forte para a costela, tomei remédio e nada, não tem isso médico. Quando eu vinha ontem, eu percebi de oração no final. Aí o senhor fez aquele coincidência, como o senhor falou, não foi coincidência, né? Esse remédio. Coincidência, então aí eu falei, não, mas não quero mais, vou fazer isso. Aí o senhor me ungiu, eu cheguei em casa, passei onde tinha que passar nas portas, né? E o resto eu passei discipulado. Eu dormi, quando acordei não tinha mais nada. Aleluia! Glória a Deus! Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! É assim, irmão, é a persistência. É você chegar todos os dias. O pastor hoje não falou sobre tá levando um copinho e ungindo a minha casa, mas, irmão, você já sabe disso. Já vai e faz. É a persistência naquilo que você deseja no seu coração. Uma vez eu cheguei para o pastor, eu não vou morar para nós irmos embora. Se der vocês me der um pouquinho. Fui orar com o pastor Otacílio. O pastor Otacílio me deu um chaveirinho. Somente águias voam alto. Chaveirinho. Falou, pastor, vai orando isso aqui, que Deus tem uma chave para você. Eu já estou dando chaveiro, já porque essa chaveiro não dá certo. Falei, meu Deus. Falei, então tá bom, vamos lá. E aí eu coloquei aquele chaveiro no bolso, só um chaveiro. E eu, durante vários dias, eu ia para a loja, aonde eu estava com o chaveiro no bolso. Por quê? Porque eu colocava a mão no bolso e lembrava. E aí eu clamava ao Senhor, o desejo entrava no meu coração. Senhor, que a sua bênção esteja aqui nesse lugar, que o milagre venha acontecer. Eu não sei qual é a chave que o Senhor vai pôr aqui, mas eu sei que o Senhor vai pôr uma chave. E assim, irmãos, foi um tempo de oração. Aí daqui a pouco chega alguém lá na loja, lá, Débora sabe quem é, e fala assim, ô pastor, tudo bem? As coisas estão complicadas lá em casa, minha casa está assim, dá um vento, parece que o vento vai levar, né? Aí eu olhei assim e falei, ô, você precisava que Deus te desse uma chave, né? Para abrir essa porta. Eu falei, peraí, ó, eu tenho um chaveiro aqui para a sua chave, né? E aí eu entreguei para o Márcio a chave, né? Pouco tempo depois, né, velho? Falei, ó, Márcio, seja grato por aquilo que você tem, que Deus vai colocar uma chave aqui. Pouco tempo depois eles estavam na casa deles. Então assim, foi algo que eu vi um mover e o agir de Deus. Mas qual que é a questão? É assim, ó. De repente você quer que Deus abra uma porta para você. Mas para abrir uma porta tem que ter uma chave. Mas para ter a chave, antes você pode ter o chaveiro. Você quer uma porta para a sua vida? Vai lá e arruma um chaveiro bem legal. Se quiser trazer para mim orar e abençoar. E aí você põe esse chaveiro dentro do seu bolso todo dia, toda hora que você sair, todo momento que você tiver, você está com esse chaveiro no seu bolso, você se lembra da promessa de Deus sobre a sua vida. E você clama ao Senhor, Senhor, faz o seu agir, faz o seu mover, faz o seu mover, faz o seu agir. É algo que tem que queimar intensamente o nosso coração. Amém, irmãos? Glória a Deus. Levante sua mão para o alto assim, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito, do doce Espírito, estejam sobre a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu trabalho. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Creia no milagre do Senhor. Ele está produzindo um milagre na sua vida. Aleluia. Que algo possa arder em seu coração. Amém? Shalom. Shalom.
Tá sem açúcar.